Meus irmãos, eu quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus. Eu já vos saudei e eu quero agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem nos concedido, o privilégio de estar aqui nesta manhã, participando deste culto de Santa Ceia. Quero agradecer ao pastor a confiança de estar me entregando o púlpito para deixar aqui uma palavra e peço a vocês as orações para Deus me ajudar nesta manhã a falar a sua palavra. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo de número 1 em diante. João 14, 1. Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. Enquanto eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém? Na versão corrigida, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa versão que estou aqui é a versão NAA, vem com algumas atualizações na língua portuguesa. Meus irmãos, me foi confiado um tema para estar ministrando uma palavra aqui, e eu quero falar sobre a cognoscibilidade da vinda de Jesus, aquilo que se conhece acerca da vinda de Jesus. As Escrituras Sagradas, ela destaca-nos pelo menos 3 grandes promessas de Deus, com a possibilidade de alcance universal, em sua abrangência. É claro que a possibilidade não é o resultado. A promessa tem essa possibilidade. A primeira é a encarnação do Verbo e sua especial missão vicária, que está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham. Então esta é a primeira promessa de Deus, de enviar alguém para nos resgatar, e isso cumpriu-se em Cristo. Ele mostra-nos aqui na declaração de João que isso cumpriu-se no seu Filho Jesus. A segunda é de derramar o Espírito Santo de forma plena sobre todas as pessoas. Em Joel nós temos esta promessa, quando a Bíblia diz lá em Joel 2:28, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então ali nós temos também a promessa do derramar do Espírito Santo, que tem como finalidade e possibilidade a abrangência total. Isso não significa que todos vão receber, porque nem todos buscam, mas o interesse de Deus é que todos sejam salvos, que todos sejam cheios. Amém? E a terceira e última grande promessa de Deus é a promessa do arrebatamento. E nós temos aqui em João esta promessa, Jesus garantindo aos discípulos, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então o interesse de Jesus é levar a todos quantos creem nele, todos quanto
o recebem como Salvador. Então, falando da abrangência da promessa, é importante que não confundamos a abrangência, não confundamos possibilidade com resultabilidade. Ou seja, a suficiência é diferente da eficiência. A promessa tem o objetivo de alcançar a todos, mas somente alguns experimentarão. No sentido geral da visão escatológica, Jesus virá para 3 povos distintos com 3 finalidades distintas. Primeiro, Jesus vem para a igreja, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 2. E para a igreja ele voltará como um noivo. Por isso que Paulo diz que está preparando a igreja como uma virgem pura para entregar ao seu noivo. Segundo, Jesus voltará para Israel. E para Israel ele voltará como um Messias. Em Mateus capítulo 24, versículo 29 e o versículo 30. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que quando ele voltar, todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram, referindo-se ao povo de Israel. E, por fim, ele voltará para os gentios, inimigos de Israel. Em Mateus capítulo 25, versículo 31, a Bíblia mostra que ele voltará como juiz para este povo. E ali, em Mateus capítulo 25, 31, Jesus divide no sermão escatológico 3 grupos ali quando ele volta: as ovelhas, os bodes e os irmãos. E a gente sabe que as ovelhas são todos aqueles que são aliados de Israel, e os bodes são aqueles que são contra Israel, e os irmãos, ele está se referindo aos judeus, seus irmãos, nesse aspecto que ele é judeu. Então, a vinda do Senhor para a igreja é um tema que tem dividido os teólogos cristãos desde a Reforma até agora. Desde Jerônimo, em 347, desde que Agostinho começou a pregar o amilenismo, dando ênfase à interpretação alegórica das profecias, diminuiu-se o pré-milenialismo da igreja primitiva. Mas no século XVI, durante a Reforma, Deus levantou um grupo de teólogos que reavivaram as chamas do pré-milenialismo. São eles Joseph Medi, em 1586, considerado o pai do pré-milenialismo inglês. Depois veio Thomas Fuller, depois Peter Jurieu, depois Marthe, depois veio um que foi um instrumento importantíssimo nessa questão da reforma, que já veio em 1800, John Nelson Darby, ou Derby, como alguns chamam. Ele foi quem de fato reafirmou o pré-milenialismo e o representou ou apresentou a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, destacando então a doutrina das 2 fases da vinda de Cristo. Assim ficou teologicamente claro que Jesus voltará uma única vez, em uma fase, em 2 fases. A vinda do Senhor para a igreja acontecerá na primeira fase, dar-se-á por um ato chamado no grego de raparzo, ou raparzo, do latim raptus, que significa tirado com rapidez, impelir, imprimir e suprimir, elidir. A ideia é de traslado de uma coisa que é levada de um lado para o outro, de uma dimensão inferior para outra superior. Essa verdade foi declarada e confirmada pelos apóstolos ou pelos profetas em Judas, capítulo único, versículo 14. Enoque foi o primeiro precursor da promessa de que Jesus voltará. Depois os apóstolos reafirmaram em 2 de Pedro 1, versículo 9 em diante. A gente vê isso também, os anjos em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, e o próprio Senhor fez menção da sua vinda em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, Apocalipse 3 e 11, Apocalipse 22 e 20, enfim, o desejo conclamativo, uníssono e interagível do Espírito Santo e a igreja confirmam também que Jesus há de voltar. Em João 16, versículo 8 ao 12, e Apocalipse 22, versículo 17, a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: venha.
E quem quiser, tome de graça da água da vida, e coma também da árvore da vida, porque tem um texto que também fala assim. Então, queridos, nós sabemos de que Jesus há de voltar, e Ele não há de voltar com base em falácias, com base em teorias, é com base na palavra. Eu já mostrei aqui que desde os profetas, apóstolos, os anjos, o próprio Jesus, o Espírito Santo, testificam acerca do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai ser um evento que vai mexer com toda a estrutura da terra, toda a estrutura da terra. Vai mexer com todos os homens, embora eu acredite que nem todos verão o momento do traslado da igreja. Eu acredito que, dependendo do contexto, muitos não vão ver o arrebatamento. Eu não estou dizendo que ele vai ser 100% secreto, mas eu acredito que em alguns lugares as pessoas só vão saber depois. Em outros lugares vão perceber quando desaparecer alguém do seu lado. Então, algumas pessoas vão perceber, outras não perceberão, e os primeiros que hão de perceber serão os desviados, os que conhecem a doutrina do arrebatamento. Aqueles que um dia já cantaram, já louvaram, pregaram, estiveram presentes, os simpatizantes da igreja, aqueles que vêm ao culto, aqueles que acham bonito, aqueles que choram, no dia que esta promessa se realizar, se concretizar na vida da igreja, eles serão os primeiros a perceberem, porque eles têm ciência de que isto é um fato e que há de acontecer a qualquer instante. E há duas coisas que nós sabemos acerca do arrebatamento da igreja, ou da promessa que o Senhor fez à igreja. A primeira é que a promessa que Deus fez é uma promessa consoladora. Eu disse o quê? É uma promessa consoladora. Abra a Bíblia e veja 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16, onde está concentrado a informação de forma bem plausível acerca desse fenômeno que está para acontecer na terra. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, diz assim, e perceba o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu ler do versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem. Preste atenção. Assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. É Paulo dizendo trará, não está dizendo levará, está dizendo trará. Preste atenção ao texto. Trará na companhia deles os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Percebam de que a doutrina do arrebatamento, acerca do arrebatamento, a promessa é uma promessa consoladora. Ela oferece consolo, porque revela que a igreja é a prioridade de Cristo aqui na terra. Em João capítulo 14, versículo 1, Jesus mostra a igreja como prioridade: e vos levarei. Em Tito capítulo 2, versículo 13, mais uma vez a igreja aparece como prioridade. Então, a promessa do arrebatamento é uma promessa consoladora. Consoladora, primeiro, porque ela destaca-se na convocação dos justos que morreram
para lhes acompanhar até o ponto onde descerão para ressuscitarem. Sabe o que aqui Paulo está dizendo? É que no dia do arrebatamento, os primeiros a saberem do arrebatamento vai ser os nossos entes queridos, aqueles que dormiram no Senhor. Paulo está dizendo no versículo de número 13, que Jesus vai trazer com eles os que dormem. Sabe o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai até o paraíso, aonde estão os crentes que dormem no Senhor, e vai dizer: chegou a hora, me acompanhe. E a multidão de salvos que dormiram no Senhor vão acompanhar Jesus até certo ponto daquela jornada, onde Jesus vai parar e vai vir o brado da trombeta. A trombeta aqui é a voz do mesmo Senhor, pois João disse que quando alguém falou com ele na ilha de Patmos, ele ouviu a voz como de um som de trombeta, e quando ele virou-se para ver quem era um homem todo de branco, com os pés como latão reluzente. É a voz dele. Voz de trombeta é voz de poder, é quando ele vai dizer: desçam e voltem com eles, e os mortos descerão e os vivos serão transformados, e todos serão puxados para a sua presença nas nuvens. Aleluia, aleluia. Jesus vai voltar, irmãos. Pastor Leôncio dizia nas suas prédicas tão simples, ele dizia: sejam como um prego limpo, não sejam um prego enferrujado, porque Jesus virá como um imã, e quem estiver limpo ele vai puxar, ele vai puxar, ele vai puxar. Quem estiver enferrujado vai ficar, mas quem estiver limpo ele vai puxar, ele vai puxar para perto dele. Você já viu quando passa o imã e tem algum material, algum metal, ele puxa. Assim vai ser Jesus quando ele chegar nas alturas, ele vai puxar para ele o que é dele. Quem estiver com a vida limpa vai subir, quem estiver se santificando vai subir, quem estiver na presença dele comunhão vai subir, quem estiver enferrujado vai ficar. Então sejamos como uma vida limpa, como um prego limpo, para que quando ele chegar, ele nos puxe para cima, ele nos puxe para perto dele, ele nos leve, ele nos traslade. Então, dentro da promessa, ou a promessa do arrebatamento, é uma promessa consoladora, porque naquele dia todos os que morreram em Cristo hão de lhe acompanhar e vir até certo ponto, onde ele dará a ordem, a palavra de poder, de ressurreição e de restauração, de transformação. Ressurreição dos mortos, transformação dos vivos. 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, capítulo 3, versículo de número 13, diz assim: a fim de que o coração de vocês sejam fortalecidos em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Ele virá também com os santos, os seus santos. É claro que alguns aplicam também esse texto para a segunda fase, onde ele volta com a igreja. Outros entendem que ele está voltando também com os santos, que ele fala aqui no capítulo 14, versículo de número 13. Certo é que Jesus voltará, e quem morreu em Cristo ressuscitará. Não pense que a morte tem a última palavra na vida de um crente. Não, de forma nenhuma. A morte não tem última palavra. A morte não tem autoridade para destruir a promessa do arrebatamento. A morte não tem autoridade para destruir a nossa esperança. A morte não tem força de anular aquilo que o Senhor nos falou. Todos quanto morreram estão lá diante do Senhor, estão lá na presença do Senhor. E não pense que eles estão lá na presença do Senhor como se estivessem em um hospital, vestido de bata branca, deitado numa cama branca. Não, eles estão conscientemente, eles estão na presença do Senhor conscientemente do que são.
Eles não sabem o que está acontecendo aqui, mas eles têm consciência do que eles são em Jesus. Amém? Porque o que está acontecendo aqui, depois que eles morrem, eles sobem, não sabem o que está se processando aqui. Mas eu entendo que eles estão conscientemente, sabem quem são, sabem onde estão, e sabem que um dia vão sair de lá para se encontrar com o Senhor. Sabem que um dia vão ressuscitar. Sabem que um dia vão voltar a reencontrar-se conosco. Sabem que um dia a gente vai estar com ele, seja pela morte ou pelo arrebatamento. Nem se preocupe, quem está lá sabendo que um dia, se a gente permanecer fiéis aqui, um dia estaremos juntos. É por isso que eu não gosto muito daquelas frases que as pessoas colocam no dia de cerimônia fúnebre: eternas saudades. Que eternas saudades? Só se a pessoa foi para o inferno. Mas se é crente, não diga eternas saudades, diga até breve. Daqui a pouco a gente se encontra. Não tem nada de eterna saudade. Eterna saudade para quem não vai ver nunca mais. Mas para crente é até breve. Daqui a pouco a gente vai se rever. Daqui a pouco estaremos juntos na presença do Senhor. Agora imaginem como não é glorioso e como não será glorioso este dia do arrebatamento. Não dá para entrar em muitos detalhes aqui, mas a Bíblia nos diz que esta promessa é uma promessa consoladora. Consoladora porque os mortos em Cristo, eles hão de acompanhar Cristo até certo ponto na jornada de retorno à terra, e depois, pelo poder da sua palavra, ressuscitarão mutualmente com os crentes que estão sendo transformados, subirão para a presença do Senhor. É uma promessa consoladora, porque na glorificação física dos salvos, pela ressurreição dos mortos e transformação dos vivos, vai ser uma coisa tremenda. A glorificação será algo tremendo. E eu às vezes fico lendo a Bíblia, imaginando, fico rindo, chorando. Tem hora que eu dou risada mesmo lendo a Bíblia, porque eu fico imaginando as coisas. Eu fico imaginando uma irmãzinha com a bengala indo para a igreja, nem sabe que aquele dia vai ser o dia do arrebatamento. Daqui a pouco não tem mais bengala, não tem nada, o corpo vai se endireitar. Não vai ser mais aquela irmãzinha velhinha, engiadinha, vai ser aquela pessoa rejuvenescida, restaurada, e vai subir na velocidade da luz a presença do Senhor. Vai ser uma coisa tremenda. Aquele irmão que não teve oportunidade de andar, nasceu com um tipo de paralisia, naquele dia as pernas vai se endireitar, ele vai conseguir ficar em pé. Aquele que cantou aqui e disse: não estou vendo ninguém, naquele dia o globo ocular vai ser criado, construído, e ele vai abrir os olhos e vai em direção à presença de Jesus. Vai ser uma coisa fenomenal. Se a pessoa não se alegra com uma coisa dessa, então não sei com quem vai se alegrar mais. Então isso aqui é coisa tremenda. Nosso corpo terá poder, como diz a Bíblia, será um corpo de poder, como disse Paulo aos Filipenses. Sempre que eu falo disso, eu me lembro de um dia que eu fui evangelizar lá em Cidade de Deus. Eu dirigia uma mocidade, eu era o vice-dirigente da mocidade e saía para visitar os jovens, evangelizar, e cheguei na casa da irmã Terezinha, e quando cheguei lá, um dos filhos da irmã Terezinha, na época, estava desviado e se envolvia com os meninos que estavam lá, usando droga. E eu lembro que cheguei na casa dele, aí o irmão dele mais novo disse assim: ô irmão, por que o senhor vem buscar fulano aqui? Faça isso não, irmão. Eu disse: não, eu vim buscar ele para ele ir para o ciclo de oração lá em Vaza do Una. Faça isso não, o senhor leva ele para a igreja, quando ele vem para cá ele cai de novo, e ele fica nesse cai, o senhor leva, ele volta e cai, e volta para cá, cai novamente, e o senhor fica para lá e para cá. Os caras estavam dizendo que o senhor é um otário, o senhor é otário fazer um negócio desse. Aí eu olhei para ele e disse: foi mesmo? Quem foi que estava dizendo? Esse eu não vou dizer não, para não me comprometer, mas o senhor é otário mesmo. Agora sou eu que estou achando que o senhor é otário. Eu disse: mas tu está dizendo isso comigo porque tu não sabe o que é que eu estou ganhando. Aí ele disse: e a igreja está lhe dando quanto? Ah, eu já sabia que a igreja estava lhe dando muito dinheiro para o senhor fazer um sacrifício desse. Vim aqui em pleno meio-dia, e o senhor já vem todo de paletó, que eu já andava de paletó no sol quente, e o senhor já vem todo de paletó, todo palotizado, como ele
ele disse lá, e já veio aqui assim todo, e já vai, tem que ganhar alguma coisa. Eu disse, eu vou ganhar muita coisa, mas não é do pastor não, não é dos irmãos não, não é dinheiro não. O senhor está ganhando o quê? Aí foi quando eu abri a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, e comecei a mostrar a ele no versículo 51 em diante, o que é que vai acontecer com o corpo de Cristo. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade, isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E fui mostrando a ele, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu comecei a explicar a ele, levar os versículos. Eu peguei aquela fala dele para aproveitar para evangelizá-lo. E eu comecei a dizer, olha, eu vou ter um corpo de poder. Vê como era o corpo de Jesus. Jesus apareceu em um quarto fechado, e a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser semelhante ao dele. Então meu corpo vai ter poder. Eu vou passar por dentro das paredes, vou aparecer do outro lado. E ele foi se espantando, olhou para mim e disse, o senhor vai ser super-herói? Eu disse, você é mais do que um super-herói. Eu vou ser mais do que super-herói. Vê o que é que a Bíblia diz aqui em Atos, que Jesus estava diante dos olhos dos discípulos, e enquanto eles estavam olhando Jesus subir, de repente uma nuvem veio, e Jesus já estava sendo recebido no céu. Vê a velocidade, enquanto eles olham para a nuvem, Jesus já está no céu sendo recebido. O corpo vai ser tão poderoso, tão poderoso. Aí ele disse assim, mas irmão, isso é bom demais, o que é que eu faço para ter um corpo desse? Eu disse, vem ser otário, rapaz, vem ser otário. E ele caiu de joelho, aceitou Jesus, porque a promessa do arrebatamento é uma promessa que mexe, ela mexe com o coração do sal. Aleluia, 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 aleluia. Mas não somente é uma promessa que consola, ela é uma promessa que também alegra. A promessa do arrebatamento é uma promessa que vai gerar tanto gozo, tanta alegria no coração do crente. Será uma coisa tão extraordinária. É impossível participar deste evento e não se alegrar. Pedro disse que nós teremos alegrias inefáveis, júbilos inefáveis, quando estivermos diante do Senhor. Há textos que apresentam diretamente uma alegria que foge de nosso vocabulário qualquer palavra que possa expressar o tamanho desta alegria. É que eu estou com um assunto aqui bem vasto, e eu estou procurando aqui o texto que fala exclusivamente desta alegria, para que vocês possam ver. Jesus falou desta alegria. Lá em João, ele falou acerca desta alegria, quando ele disse aos discípulos, por um pouco de tempo não me vereis, mais um pouco de tempo vocês vão ficar contristados, mas depois desse pouco de tempo me vereis e vos regozijareis. Jesus estava falando desta ausência física, não só do ponto de vista da morte e ressurreição, mas ele estava falando de um período de ausência física dele, que os discípulos iriam ficar contristados por não estar vendo ele como estavam vendo ali, mas chegaria o dia de revê-lo novamente. E ele disse, e vocês vão ter uma alegria tão grande que o mundo jamais tirará. Uma alegria tão extraordinária que ninguém jamais arrancará. Irmãos, a alegria que vamos sentir na presença de Jesus, por ocasião do arrebatamento, vai ser uma alegria tremenda. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Como você pode expressar em palavras a alegria do momento do batismo com o Espírito Santo?
A gente não consegue, é uma alegria tremenda. Preste atenção. No momento que você está sendo batizado, você tem dívida, você tem problema, você tem dificuldade em casa. Tem ou não tem? O batismo não remove esses problemas, não. A gente está sendo batizado ali, mas está os problemas cercando a gente. As dívidas, os problemas. Mas na hora do batismo ninguém lembra de dívida, ninguém lembra de problema. É o poder tão grande que a gente não lembra de nada. Agora imagine, aquilo ali é só um momento. Imagina quando se tornar eternamente aquilo. Essa alegria que vai ser uma dimensão maior do que essa que a gente sente só em ouvir. Se ouvindo falar dela, a gente já se alegra. Você já parou para pensar como vai ser quando você vê Jesus na sua frente? Se falando dele aqui, já é uma alegria tão tremenda que invade o nosso ser. Agora imagine naquele dia que você se encontrar no meio dos fiéis e cumprisse aquele hino 469, quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. E que Deus a vai cumprir quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Não pense em nada não. Pense só naquele dia que Ele chamar o teu nome. Pense só naquela hora em que você estará no meio da multidão e Ele vai chamar o teu nome. E você vai comparecer diante dEle, frente a frente. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, tal como Ele é. Não deixe que ninguém tire de você esse privilégio.